Olá, seguidores. Vamos aqui para a segunda parte do vídeo Barganhas versus Ciladas. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Antes de começar, os mesmos recados sempre. O foco aqui é o curto e o médio prazo. Aqui não é o momento de se fazer um estudo bem completo, sabe? Porque eu vou falar de vários fundos, então não esperem uma análise abordando tantos fundamentos. E o terceiro recado é pedir aqui o seu like, né? Algo que é bem raro de eu pedir aqui para vocês. Pois bem, vou começar por um fundo que não é muito comum aqui nessa série e nem aqui no canal em si, já que é um fundo que não me agrada tanto assim. HGRE11, o fundo de lajes da Credit Suisse. E aqui é o seguinte, o fundo ele está tentando fazer um turnaround, né? Vender várias lajes aqui mal localizadas, lajes aqui bem fraquinhas mesmo. E nesse processo de reciclagem, o fundo está obtendo bastante ganho de capital. Não porque os investimentos foram assertivos, mas porque tem anos e anos de inflação acumulada aqui. Daí acaba que a gente tem bastante inflação acumulada aqui nos imóveis. Daí eu estava compilando aqui os dados de resultado que a gente teve aqui durante esse primeiro semestre e tudo indica que a gente vai ter uma bela distribuição aqui de final de semestre, para se enquadrar na regra dos 95%. E aqui está esse compilado que eu fiz. Aqui na coluna B está o resultado que ele apresentou aqui até o mês de maio, que está em preto é o que dados que eu extraí do relatório, né? E que vermelho seria estimativas. Então aqui ele pagou foi 85 centavos aqui desse mês inteiro. Deixa eu conferir esse valor, não esqueci de conferir isso. É isso mesmo, pagou 85 centavos até maio. E para se enquadrar na regra dos 95% e considerando o resultado de 80 centavos no mês de junho, a HGRE teria que distribuir 2,19 por cota, o que significaria um dividend yield de 17 de 1,87%. Apesar de que tem que ver se o mercado pode já ter começado a precificar esse rendimento de final de semestre, né? Que desde o dia 11 de junho subiu aqui 5%. Subiu bastante aqui nos últimos dias, então pode ser que o mercado já comece a precificar esse rendimento de final de semestre. Então, difícil dizer se esse ponto aqui já está tudo precificado. Esse aqui é o que é difícil de dizer, né? Mas vai que tenha abre alguma oportunidade, tem alguma queda aqui nos próximos dias. No caso, seria só mais a semana, né? Para ver se abre alguma oportunidade. Mas aí vai do controle de cada um. Talvez coloque um pouquinho, depois guarda uma outra parte para caso caia mais um pouco, já deixa uma ordem ali mais embaixo, já esperando, vai que acontece alguma queda. Então, temos aqui, né? O gatilho de alta tá aí. Talvez ele pegue esse gatilho. Então, eu vou colocar aqui como um fundo que ele está barato aqui, pensando no curto prazo, nesse trade aqui de rendimento final de semestre. Vai dar um salto aqui no rendimento. Já com relação a fundamentos, aqui nem preciso pensar muito, tá? Fundamentos horríveis. Tem um tal de edifício Sêneca, lá que é locado para TOTS, que tem vencimento lá vencimento de contrato atípico em 2027, onde a gente pode ter uma queda absurda do valor de locação. Lembre-se lá do caso lá do imóvel da Volkswagen e da Ambev em HGLG. Acho que em um deles o aluguel chegou a cair 25%. Então, tome muito cuidado. O imóvel, localização muito nada a ver, é completamente fora de mão do que de onde é localizado as principais lajes. É um imóvel que está muito na mão dessa TOTS, além de que realmente foi um contrato firmado aqui num momento bem diferente, né? Que o mercado de lá estava muito mais pujante. Então, existe possibilidade forte aqui de ter algum reajuste aqui quando tiver fim dessa tipicidade.
Tal, HGR11, um fundo que eu vejo com péssimos fundamentos. Apesar de que os gestores estão trabalhando para melhorar. Enfim, seguindo agora com a dúvida de um inscrito. Colocar aqui nos comentários, foi o Paulo Otávio. Colocou o seguinte: fala, Thiago, Canuck 11 interessante com PVP de 1,03 não está caro? Ele comentou isso aqui no vídeo de que eu fiz perspectiva para fundos CDI, provavelmente que ele está considerando com preço de quarta-feira. Lá para cá subiu ainda mais. Então, aqui eu cheguei a responder o Paulo lá nos próprios comentários, mas vou comentar aqui com vocês. Pode ser que também tenham alguma dúvida. Deixa eu ver aqui quanto que tá o PVP de K no Q11. No Q11 aumenta aqui, continuou com PVP de 1,03. Então, aqui eu respondi para o Paulo o seguinte: o Canuck 11 não é o fundo para você esperar valorização, ganho de valorização da cota, né? Já está aqui, tá aqui bem esticado, aqui né, já tá pensando em fazer emissões, que a NHY já soltou emissão por lá, né? Então, isso aqui acaba vai segurar a cotação, essa possibilidade de emissão. No entanto, se a gente for pensar em rendimentos de carrego, Canuck 11 está excelente. Mesmo aqui na faixa de R$ 104, que pagando 1,29% ao mês. Isso aqui é um dividend yield bem elevado, um dividend yield excelente. E sendo que a gente tem possibilidade de mais aumento aqui dessa renda. Se a gente for olhar aqui o documento deles de cota diária, acho que Canuck 11 pode chegar até a 1,47 por cota. Deixa eu dar uma conferida aqui se é isso valor mesmo de 1,47. Aqui, ó, 1,45. A gente pensando aqui em 14,60, um CDI. A gente bateu aqui nos 15%. Então, não dá para se duvidar de que o fundo vai pagar 1,40, 1,45. Considerando 1,40, a gente estaria falando de 1,34% ao mês. Isso aqui é muita coisa e o mercado começa a especificar um CDI, uma Selic a 15% em 2025 até o final do ano. Então, isso aqui 6 meses de Selic muito elevado ainda, no mínimo, né? Então, mesmo assim, mesmo que começar caindo, vai estar pagando bastante. Então, aqui para cá no Q11, acho que não, a pessoa não deve esperar valorização do fundo, então não vou colocar ele aqui como uma barganha, vou colocar aqui no meio do caminho, mas pensando em carrego, eu vejo como uma excelente oportunidade, além da questão de ser um fundo bem, serve bastante como reserva de oportunidade. Então, eu vou colocar ele aqui como fundo bom e que está barato. Ok, seguindo aqui agora por JGPX11. Esse daqui é um Fiago que eu estava de olho aqui recentemente. Ele, ele vai compensar os prejuízos que ele tinha com a Agro Galaxy. Agora terminou de compensar aqui no mês de junho, no mês de maio, e em junho ele iria voltar a distribuir rendimentos normalmente. Ah, aqui ele está pagando 55 centavos apenas. E o rendimento poderia ir para aqui para casa dos R$ 1 por cota. Então estava tudo indo bem aqui para o fundo. Estava subindo bastante, chegou a bater aqui perto dos R$ 68. Subiu bastante. No entanto, na quarta-feira saiu notícia da recuperação extrajudicial da Lavoro. E aqui o fundo ele tem exposição de 7% a essa revenda. Então o pessoal aqui já ficou meio com temor de vir uma nova provisão e o fundo ficar um tempo aqui sem distribuir rendimentos. Então, se não fosse questão de provavelmente voltar a pagar rendimento normal aqui no mês de junho, para o fundo estar subindo bem mais. No entanto, já que é o 4% aqui no pregão de sexta-feira. Então, é um caso difícil, muitíssimo arriscado aqui, tá? Tem que ter um perfil de risco muito grande, tentar pegar essa recuperação do rendimento. Então, é até difícil eu deixar uma nota para ele. Então, vou colocar ele aqui como
meio termo, nem barato nem caro. Já a questão de fundamentos é horrível, tá? É um fundo que teve um problemão com a Galaxy, agora está correndo um sério risco aqui com a Lavoro, além de ser um fundo muito concentrado, então é um fundo de, para mim, fundamentos não tão legais assim. Ok, agora aqui falando sobre JSRE11, o fundo de é o fundo de lajes do Banco Safra. Aqui é o seguinte que eu tenho para comentar com vocês. Deixa eu abrir aqui o relatório gerencial. Enfim, no primeiro vídeo falei sobre Bresco 11, onde eu acredito que a gente não vai ter um rendimento extra de final de semestre, mas aqui em JSRE 11 a gente tem essa possibilidade. O fundo passou esse ano inteiro pagando menos do que estava gerando, e com isso aqui já gerou uma boa reserva, sabe? Tá aqui pagando 2,60. Se eu for pagar 0,95, eu tenho que pagar 2,47. Acumulou 7 centavos aqui até o mês de maio. Deve acumular mais um pouco aqui no mês de junho. Então, isso que pode vir a gerar uma distribuição extra para a JSRE11. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele dê um jeito aqui de não pagar todo esse valor aqui para se enquadrar os 95%, ainda assim acho que ele está prestes aqui a aumentar o patamar de rendimentos. Então, isso daqui pode ser que o mercado ainda não tenha precificado e faça com que a cotação do fundo comece a subir. Então, por isso, vou colocar ele aqui no campo das barganhas, já com relação a ter bons fundamentos ou não. Aqui o fundo ali não me agrada muito o jeito bem passivo deles, de são muito passivo mesmo. Então, algo que eu não agrada tanto assim. Então, por isso eu colocar ele aqui no meio do caminho. Ok, falar agora sobre Cacré 11, o fundo que nem parceria com Acredita. Que é o seguinte, eu tenho notado que o fundo vem caindo aqui já tem alguns pregões. Chegou a bater 9,15 aqui no meio de maio. E aqui de um mês para cá já que é o 4%. Aqui em junho, depois do rendimento forte, que ficou muito tempo aqui rondando os R$ 9, agora está aqui em 8,75. E aqui essa queda provavelmente é o pessoal com receio da inflação baixa que a gente teve aqui nos últimos meses. No entanto, como o CACRE 11 tem uma defasagem maior, é bem provável que a gente ainda tenha um rendimento legal aqui no mês de junho. Acredito que dá para vir pelo menos uns 11 centavos aqui de distribuição no referente a junho. Então, para mim ainda tem um rendimento legal aqui para a Cacré 11. Quando o mercado vê esse rendimento, ele deve dar uma animada. Então, por isso, para mim, Cacré 11 é um fundo tá barato e com bons fundamentos. Então, aqui você não coloca aqui em cima para não tampar a Canuck 11. Ok, comentar também sobre Pord 11. Um inscrito também perguntou no comentário algum tempo atrás. Então, o inscrito ele comentou, o Port 11 tá com um belo desconto, tem bastante CD na carteira e descontado, algo que é bem raro, né? A gente tá falando aqui de um fundo com 13% de desconto. Deixa eu ver se eu pego aqui essa questão da parcela CDI. Tem aqui quase metade da carteira está indexada ao CDI, né? Ponto aqui bem positivo. E CDI com uma taxa bem elevada. O problema fica por conta dos quase 20% de dinheiro em caixa. Aqui é 21% em caixa, é um valor que já está há bastante tempo aqui em caixa, né? Se a gente for ver aqui outros gráficos também, a gente vê que tem bastante FIIs, que pode estar atrapalhando um pouco. E então o fundo tinha um potencial de pagar até um valor maior. No entanto, que a gente vê o histórico de rendimento do fundo, pagou aqui 9,3 centavos, que significa um dividend yield de 1,11%, né?
Mesmo assim, a inflação está caindo, então vai diminuir aqui o potencial dele de fazer distribuições maiores. Enquanto isso, o rendimento ele não tá, não é nada que me surpreenda. Ainda por cima, tem aqui alguns casos de inadimplência. TCR Novo Mundo, acho que aqui nem tem garantias reais, que para mim é quase que uma perda total aqui. Além disso, tem também o CRI Coteminas, apesar de que aqui o devedor, apesar de estar em recuperação judicial, ele tá tentando honrar aqui com a dívida, né? Mas Pord 11 não me anima não, tá? Para mim ele não é um barganha. Não chega a ser tá tão caro assim. Também é um fundo aqui no meio do caminho entre caro e barato. Fundamentos colocaria ele também no campo negativo. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra de venda. E esse domingo não vai ter terceira parte, mas muita gente que tá viajando, então dá para ver que o fluxo aqui de investidores do canal tá bem baixo, então não vou fazer uma terceira parte hoje. Então é isso. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.